Olá a todos e todas, esse é o segundo vídeo da série sobre o ensino remoto e o tema desse vídeo é alfabetização, que foi um dos boxes que teve mais respostas depois da educação infantil, que eu já falei no último vídeo, quem perdeu pode ir lá assistir. Olha só o que disseram as famílias que têm crianças em fase de alfabetização. Como tá sendo? Pergunta como tem sido pra você, pra família, né? Enfim. Uma tortura, acho que exagero na quantidade de tarefas. Bem, não está fluindo, complicado. As aulas são pra manter o vínculo, eu que ensino, lento, exaustivo, quase impossível. Mãe alfabetizando por aqui, só o remoto não progride, complicado. Um desafio, porém vejo que meu filho está evoluindo na alfabetização, exaustivo pra ela e pra nós. Muitas horas de aula nas telas, precisei participar. Complicado, fluiu bem, mas com muita parceria entre a família e a escola. Surpreendente, vai começar na quarta, eu tento complementar, desafio, tá tranquilo, escola entrega quinzenalmente atividades impressas. Pelo contexto atual, creio que ele esteja um pouco atrasado, mas nada que o impeça de recuperar. Percebi que não gosto do método da escola, graças ao ensino remoto, isso tem sido difícil. Tá tranquilo, a escola entrega quinzenalmente atividades impressas. Não, isso acho que eu já li, pera. Pesadíssimo, ano passado, dava quase meu dia todo. Esse ano eu tive que contratar uma professora particular, é uma carinha assim de, tá indo bem, ele se acha importante por estar no computador, o método é lindo, complicado. E aqui a gente vê um pouco mais de respostas positivas do que no vídeo da educação infantil. Eu acho que a fase de alfabetização, primeira consideração que a gente tem que ter, né? A gente fala de primeiro ano, sim, o novo primeiro ano, que não é tão novo assim, mas que se a gente comparar com a nossa época, o primeiro ano ele é o antigo pré, gente. Então, o primeiro ano, ele tem que ter uma característica de educação infantil, sim, né? As escolas de ensino fundamental incorporaram o primeiro ano, as que não tinham fizeram o primeiro ano, as que tinham educação infantil passaram o primeiro ano para o fundamental, mas o primeiro ano ele ainda traz muitas das características da educação infantil, mas é uma série sim de foco em alfabetização. Só que a alfabetização não acontece só no primeiro ano, né? A alfabetização, enfim, pode durar muitos anos, tem gente que diz inclusive que ela pode durar a vida inteira, mas enfim, se a gente for pensar nesses anos de foco maior, né, de aprender a ler e escrever, algumas escolas começam já no último ano da educação infantil, no G5, tem escola que não, e vai até o segundo ano. Na verdade, acho que deveria ir até o terceiro ano, porque tem muitas questões aí de ortografia que são colocadas e que acabam ficando para o terceiro ano também. Ortografia tem no quarto, enfim, continua, mas assim, aquele fundamental, sabe? Então, a gente tem que, primeira coisa, entender isso, né? Que a alfabetização, apesar de se tratar, né, de um momento importantíssimo e fundamental na vida das crianças e deveria ser de qualquer pessoa, ainda não, a série, o primeiro ano, ainda não precisa ter aquela característica mais de ensino fundamental, aquela coisa mais formal, aquela cobrança maior que vem em cima das crianças com ensino fundamental, que também é bem questionável, mas enfim. Primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Mas, dada essa ressalva, a gente também, eu lembro que no começo da pandemia a gente falava, recupera depois, depois é porque a gente achava que ia durar menos tempo do que durou, e eu percebo que, assim, chegou num ponto que, para algumas crianças, dependendo da série em que estão, não dá mais. A gente tem que fazer alguma coisa, não dá para dizer, relaxa, deixa, depois recupera. Por que não? Porque já faz um ano que começou tudo isso, e isso é uma perda muito grande para as crianças. Existe sim uma fase que é importante as crianças se alfabetizarem, a gente tem que ter essa responsabilidade. É bem complicado a gente ver um monte de crianças de 8 anos sem estarem alfabetizadas. Bem complicado. Então a gente tem que pensar em estratégias, em maneiras de alfabetizar essas crianças, porque senão a gente vai ter problemas muito grandes com essa geração mais para frente, certo? E é aí que vem a grande questão, né? Como fazer isso nessa faixa etária remotamente? Por quê? Porque na alfabetização, o grupo, geralmente é muito heterogêneo e é natural que ele seja, e é bom que ele seja heterogêneo. As crianças, elas têm tempos diferentes no processo de aquisição do sistema de escrita, isso precisa ser considerado.
Lidar com isso dentro da sala de aula presencialmente já é um desafio enorme. O professor alfabetizador, ele tem que ser muito capacitado para poder desenvolver todas as crianças, olhar individualmente para cada um, propor desafios legais para todo mundo. Remotamente, isso fica muito, muito mais desafiador. Mas não é impossível, é possível. Em muitos depoimentos, eu notei um tom de ai, é cansativo, a criança não se envolve, enfim. Dependendo do tipo de abordagem da escola, realmente isso pode acontecer. No remoto, o que acontece? É muito mais difícil você fazer isso que era feito, deveria ser feito em sala de aula, que é essa atenção individualizada, esse trabalho em pequenos grupos, essas estratégias específicas para as crianças, dependendo de como elas estão, mas dividir pequenos grupos em diferentes horários, mesmo online, é possível. Compartilhar a tela e problematizar questões para pequenos grupos é possível. Passar atividade para as crianças fazerem jogos de leitura para fazerem em casa, em família, é possível. Fazer jogos digitalmente, jogos online, é possível. Existem muitas estratégias que podem ser usadas para ajudar as crianças a se alfabetizarem. Elas são capazes, sim, de se alfabetizar no remoto. Tanto que isso aconteceu com muitas crianças que eu recebi até depoimento, que eu li para vocês. Só que tem criança que não tem acesso a isso, tem professor também, isso eu vou falar depois nos depoimentos dos professores. É preciso ter ferramentas, é preciso ter internet, enfim, uma série de coisas. Então, o que acontece? Muitas vezes o descontentamento da parte das famílias tem a ver com isso, tem a ver com a não satisfação com a metodologia de ensino. Isso teve um depoimento até específico que falou sobre isso, que a pessoa, a mãe e o pai acabam vendo mais de perto o jeito que a escola está fazendo e percebem que não é isso que queriam. E aí fica uma questão, uma decisão que a família pode tomar ou não, ou esperar, enfim, é uma decisão complexa. Mas o que a gente percebe é que quanto mais tradicional, quanto mais você coloca a criança na frente da tela só escutando o professor falar, essa coisa mais passiva do ensino tradicional, menos envolvimento você tem das crianças e aí elas se engajam muito menos no processo de aprendizagem e nas atividades. Então, quanto mais dinâmicas elas forem, mais você vai ter envolvimento das crianças e mais elas vão produzir, se engajar e avançar no processo de aprendizagem. Então, é enormemente desafiador? É. É impossível? Não é impossível. Para algumas crianças parece que até é muito fácil. Isso tem depoimento também. Ai, foi super tranquilo. Por quê? Porque tem crianças que já estão, né, vindo nesse processo anteriormente. E aí, como elas têm muita autonomia, né, dentro da própria aprendizagem, porque tem abordagens que dão essa autonomia para a criança dentro do processo de aprendizagem e oferecem ferramentas para que ela caminhe também muito por conta do ambiente, percebendo e fazendo relações. Então tem criança que avança muito rápido, certo? E tem a ver com a criança, sim. A minha filha mais velha, por exemplo, ela falava: eu aprendi a ler sozinha. Na verdade, ela se sente muito protagonista do próprio processo, e isso é muito legal, e foi mesmo muito protagonista, mas é lógico que isso aconteceu por conta de todas as atividades, todas as intervenções que aconteceram dentro da escola e de toda a vivência que ela tem com os textos na vida dela também fora da escola. Com todos os meus filhos foi assim, uns mais cedo, a Helena foi mais cedo, Mateu um pouquinho depois, a Cecília demorou bem mais, mas foi no tempo dela e aconteceu. Tem criança que precisa mais desse apoio da escola, né? Eu vivi isso em casa também. Porque com 3 filhos a gente vive de tudo, né, gente? E aí, para essas crianças que precisam mais do apoio, das intervenções do professor, que precisam de mais problematização, que precisam de mais atenção, vale sim, eu acho que uma reestruturação do remoto para pegar essas crianças em grupos pequenos, às vezes até individualmente para tirar dúvidas. Hoje em dia que eles têm mais autonomia, eles chamam o professor, a professora online para resolver dúvidas no horário de trabalho, claro. Por que não, né? Diminuir esse tempo de aula expositiva, que não precisa durar
a tarde inteira ou a manhã inteira, né? 4 horas a criança ali na frente da tela, diminui o tempo de atividade síncrona, de atividade ao vivo, coloca uma coisa mais dinâmica para esse momento em grupos menores, faz atividades pequenas, mais curtas com pequenos grupos e sobra um pouco de tempo para poder atender as crianças também individualmente. É trabalhoso? É muito trabalhoso. Precisa de organização? De muita organização. Mas é o que a gente tem, né, gente? E aí é possível, é possível. Ainda mais quando você tem a parceria das famílias, a família do outro lado também disposta a participar, porque é claro que uma criança dessa faixa etária vai precisar de apoio não só para lidar com os dispositivos digitais, mas também para se organizar com a atividade, criar a postura de estudante, que é uma construção, né, das crianças. Eles estão começando a conseguir fazer isso, a lidar com o próprio material, a lidar com uma ficha de trabalho, uma atividade que tem que escrever. Escrever até o cabeçalho é um desafio nessa faixa etária. Então, escrever o nome, escrever a data, a criança demora um monte para fazer. É um baita desafio. Então, ter essa noção do tempo, que mês que tá, que dia é hoje, é uma construção também. E a gente tem que entender isso. Isso é aprendizagem também para eles. E quando não tá junto com a professora na sala de aula, a família precisa ajudar nisso também. Então, eu acho que conversas assertivas, reuniões que estabeleçam, olha, a gente espera que vocês ajudem nisso, nisso e naquilo, e aí traçar uma parceria com as famílias. Olha, esses jogos são legais, eles vão ajudar muito as crianças a se desenvolver, só que aí vocês podem jogar em casa, né? E aí a atividade assíncrona, ela é um jogo, por exemplo, que pode ser feito, um jogo de leitura que pode ser feito em família. Então, existem estratégias também de parceria entre escola e família que trazem um impacto enorme na aprendizagem das crianças. Então, é isso, gente. Essas foram as questões que eu trouxe sobre o processo de alfabetização. A gente viveu, como eu já contei no outro vídeo, que foi numa última série de educação infantil, mas que já trouxe questões de alfabetização para trabalhar na relação escola e família, e foi muito bacana. Então, acho que é o grande ponto. Quando existe uma parceria entre a escola e a família, e condições, né, internet, ferramentas e material, né, isso que é o básico, que a gente sabe que não é garantido para muitas crianças aqui no Brasil, infelizmente, mas quando tudo isso existe e existe uma parceria entre a família e a escola, uma boa parceria, quem ganha é a criança, né, e aí a coisa flui, tá bom? Então é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre as crianças do ensino fundamental, que são as de alfabetização, mas não só as de alfabetização. Aí entra também as crianças um pouco maiores, a gente vai falar sobre o ensino fundamental de uma maneira mais abrangente, tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!